Capítulo 3 dos Principados Mistos. Mas é nos principados novos que residem as dificuldades. Em primeiro lugar, se não é totalmente novo, mas sim como membro anexado a um estado hereditário, que em seu conjunto pode chamar-se quase misto, as variações resultam principalmente de uma natural dificuldade inerente a todos os principados novos. É que os homens, com satisfação, mudam de senhor pensando melhorar. Essa crença faz com que peguem em armas contra o senhor atual, no que se enganam, pois depois, pela experiência, veem que pioraram. Isso depende de outra necessidade natural. O príncipe novo precisa ofender os novos súditos com soldados e infinitas injúrias da conquista. Assim, tens como inimigos todos os que ofendeste ao ocupar o principado, e não podes manter como amigos os que te ajudaram a conquistá-lo, pois não os podes satisfazer como esperavam, nem usar de violência extrema contra eles, estando-lhes obrigado. Mesmo com exércitos fortíssimos, sempre é preciso o favor dos habitantes para entrar numa província. Por essas razões, Luís XII, rei da França, ocupou Milão rapidamente e logo o perdeu. Bastaram as forças de Ludovico para retomá-lo da primeira vez. As populações que lhe abriram as portas, vendo o erro da crença anterior e sem esperança no futuro bem-estar prometido, não suportaram mais os dissabores do novo príncipe. É verdade que, reconquistadas regiões rebeladas, mais difícil é perdê-las novamente, pois o príncipe, por causa da rebelião, age com menos hesitação, pune os desleais, vigia suspeitos e reforça pontos fracos. Assim, para perder Milão pela primeira vez, bastou um duque Ludovico fazendo agitação na fronteira. Para perdê-lo depois foi preciso o mundo inteiro contra a França e seus exércitos destruídos ou expulsos da Itália. As razões gerais da primeira perda já foram ditas. Resta examinar-as da segunda e ver que remédios tinha a França, ou quem estiver em situação semelhante, para se manter melhor na conquista. Digo, pois, que estados conquistados e anexados a um estado antigo, ou são da mesma província e língua, ou não o são. Quando o são, é muito fácil mantê-los, sobretudo se não estão habituados à liberdade. Basta extinguir a linhagem do antigo príncipe. Mantendo-se as velhas condições e sem diferença de costumes, os homens vivem tranquilos, como se viu na Borgonha, Bretanha, Gasconha e Normandia, que há tanto tempo estão com a França. Quem os conquista e quer conservá-los deve: 1. Extinguir a linhagem do antigo príncipe. 2. Não alterar leis nem impostos. Assim, em pouco tempo, o conquistado torna-se um só corpo com o principado antigo. Mas quando se conquistam territórios de língua, costumes e leis diferentes, aí estão as dificuldades. É preciso muita sorte e habilidade para mantê-los. Um dos melhores remédios é o conquistador ir morar lá. Isso torna a posse mais segura e duradoura, como fez o turco na Grécia. Estando presente, vê-se nascerem as desordens e remedeiam-se logo. Ausente, só se sabe delas quando já são incuráveis. Além disso, a província não é saqueada pelos oficiais. Os súditos, podendo recorrer facilmente ao príncipe, têm mais motivo para amá-lo, se forem bons, e temê-lo se forem maus. Outro remédio excelente é mandar colônias para 1 ou 2 lugares que sirvam de grilhões ao Estado. Ou isso, ou manter muita tropa armada. Colônias custam pouco, instalam-se e mantêm-se com pequena despesa, prejudicando apenas os poucos cujas terras e casas se tomam. Os prejudicados, pobres e dispersos não podem fazer mal. Os demais, ilesos, ficam quietos por medo de sofrer o mesmo. Concluo que colônias custam pouco, são mais fiéis, ofendem menos. Os lesados, pobres e dispersos não podem causar dano. Donde se vê que os homens ou devem ser acariciados ou aniquilados. Se vingam ofensas leves, das graves não podem. Logo, a injúria feita a um homem deve ser tal que não se tema sua vingança.
Já manter exército em vez de colônias gasta muito mais. Consome toda a renda do Estado na guarnição. A conquista vira prejuízo e ofende a todos com os alojamentos. Quem se torna príncipe de província de costumes diferentes deve fazer-se chefe e defensor dos menos poderosos, enfraquecer os poderosos e evitar que entre nela estrangeiro tão forte quanto ele. Sempre haverá descontentes por ambição ou medo que chamarão estrangeiros. Logo que um poderoso estrangeiro entra, os mais fracos aderem por inveja aos que os dominavam. Não custa ganhá-los. Todos se juntam voluntariamente ao conquistador. Basta cuidado para que não ganhem força excessiva. Com suas próprias forças e o apoio deles, facilmente abate os poderosos. Quem não regula bem isso, perde rápido a conquista e, enquanto a tem, sofre infinitas dificuldades. Os romanos, nas províncias que tomaram, observaram tudo. Mandaram colônias, protegeram os menores sem lhes dar poder, abateram os fortes e impediram que estrangeiros poderosos ganhassem crédito. Basta o exemplo da Grécia. Tornaram amigos aqueus e etólios, abateram o reino macedônio, expulsaram Antíoco. Nem méritos dos aqueus e etólios lhes deram aumento de estado, nem as súplicas de Filipe os fizeram amigos sem diminuí-lo, nem o poder de Antíoco o manteve ali. Não só cuidaram dos males presentes, mas dos futuros, prevenindo-os com toda a diligência. Previstos a tempo, facilmente se curam. Se esperam, o remédio chega tarde e o mal é incurável. Acontece como com a tísica. No começo fácil de curar e difícil de diagnosticar. Com o tempo fácil de diagnosticar e difícil de curar. Assim, nos negócios de Estado, conhecendo-se de longe os males, o que só cabe ao prudente, curam-se depressa. Mas se, por não os ver, deixam crescer até que todos os vejam, não há mais remédio. Os romanos, prevendo os problemas, sempre os remediaram e nunca, para evitar guerra, deixaram seguir seu curso. Sabiam que a guerra não se evita, apenas se adia em proveito alheio. Por isso quiseram guerra com Filipe e Antíoco na Grécia, para não a ter na Itália, embora pudessem evitá-la então. Nunca lhes agradou o que hoje está na boca dos sábios de nosso tempo, gozar do benefício do tempo, mas sim o da própria virtude e prudência. Pois o tempo tudo traz consigo e pode trazer bem como mal, mal como bem. Voltemos à França e vejamos se fez alguma das coisas ditas. Falo de Luís, não de Carlos, pois aquele, por mais tempo na Itália, melhor mostrou seus procedimentos. Vereis que fez o contrário do que se deve fazer para conservar Estado em província diferente. O rei Luís foi trazido à Itália pela ambição dos venezianos, que queriam ganhar metade da Lombardia. Não culpo a escolha do rei, querendo pôr o pé na Itália e não tendo amigos lá. Antes, pelo contrário, todas as portas fechadas por causa do rei Carlos, foi obrigado a aceitar as amizades que podia. O plano teria dado certo se não cometesse outros erros. Conquistada a Lombardia, recuperou logo a reputação que Carlos perdera. Gênova rendeu-se. Florentinos fizeram-se amigos. Marquês de Mantua, Duque de Ferrara, Bentivoglio, Senhora de Forlì, senhores de Faenza, Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino, Lucca, Pisa e Siena vieram todos oferecer amizade. Os venezianos puderam então medir a loucura do que fizeram. Para ganhar 2 cidades na Lombardia, fizeram o rei senhor de 1/3 da Itália. Vede com que facilidade poderia ter mantido sua posição se seguisse as regras ditas e protegesse aqueles muitos amigos, todos fracos e necessitados de proteção contra a Igreja ou Veneza. Por meio deles, teria facilmente segurado os que restavam grandes, mas apenas em Milão fez o contrário. Ajudou o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Não viu que com isso se enfraquecia, perdendo amigos e os que se tinham lançado em seus braços, enquanto engrandecia a Igreja, juntando ao poder espiritual tanto poder temporal.
Feito o primeiro erro, foi forçado a outros, até que, para frear a ambição de Alexandre e impedir que se tornasse senhor da Toscana, teve de vir ele mesmo à Itália. Não lhe bastou engrandecer a igreja e perder amigos. Querendo o reino de Nápoles, dividiu-o com o rei da Espanha. Sendo antes o único árbitro da Itália, colocou lá um parceiro para onde os ambiciosos e descontentes pudessem recorrer. Poderia ter deixado no reino um rei tributário. Em vez disso, tirou-o e pôs outro capaz de o expulsar. O desejo de conquistar é naturalíssimo. Os homens são louvados, ou pelo menos não culpados quando podem. Se a França podia tomar Nápoles com suas forças, devia tê-lo feito. Se não podia, não devia dividi-lo. A divisão da Lombardia com os venezianos foi desculpável porque lhe deu entrada na Itália. A de Nápoles merece censura por não ter tal necessidade. Luís cometeu 5 erros. Destruiu os menores poderes, aumentou na Itália o poder de um potente, a Igreja. Trouxe para lá um potentíssimo estrangeiro, Espanha. Não veio morar na Itália, não mandou colônias. Esses erros poderiam não lhe ter feito mal em vida se não tivesse cometido o 6º, abater os venezianos. Pois se não tivesse engrandecido a Igreja, nem trazido a Espanha, seria razoável e útil enfraquecê-los. Mas tendo feito isso, nunca devia consentir na ruína deles. Sendo poderosos, sempre afastariam os outros da Lombardia. Uns não consentiriam que ela fosse tomada para dar a Veneza. Outros não ousariam atacar França e Veneza juntas. Se alguém dissesse que Luís cedeu a Romanha a Alexandre e Nápoles à Espanha para evitar guerra, respondo como antes. Nunca se deve permitir que uma desordem siga adiante para fugir a uma guerra, porque a guerra não se evita, apenas se adia em prejuízo próprio. Se alegarem que deu a palavra ao Papa de fazer-lhe a conquista em troca da dissolução do casamento e do cardinalato de Rouen, respondo com o que depois direi sobre a fé dos príncipes e como se deve guardá-la. Perdeu, pois, Luís a Lombardia por não seguir nenhum dos preceitos que outros seguiram para conservar províncias conquistadas. Nada há de milagroso nisso. É coisa ordinária e natural. Disso falei em Nantes com o cardeal de Rouen, quando César Borgia, chamado Valentino, ocupava a Romanha. Disse-me o cardeal que os italianos nada entendiam de guerra. Retruquei que os franceses nada entendiam de Estado, pois, se entendessem, não teriam deixado a Igreja chegar a tanto. A experiência mostrou que a grandeza da Igreja e da Espanha na Itália foi causada pela França, e a ruína da França foi causada por elas. Daí se tira uma regra geral, que raramente ou nunca falha. Quem é causa de outro se tornar poderoso, arruína-se, porque esse poder nasce ou da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas a quem se tornou poderoso. Os capítulos seguintes serão lançados o mais brevemente possível. Agradeço a sua atenção e compreensão. Peço com toda humildade que curtam e compartilhem este projeto para que ele possa continuar. A sua ajuda é muito importante para que possamos manter e desenvolver este trabalho. Obrigado.